Pois bem, então, o primeiro conjunto que a gente vai aprender são os conjuntos dos números naturais, tá bom? Conjuntos dos números naturais, para você já se ambientar, são aqueles que a gente aprende naturalmente, tá bom? São aqueles primeiros números que você aprendeu. Então, um, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ou seja, quando você aprende a quantificar. Então, lá, provavelmente quando você era criança, alguém chegava para você assim: olha, toma três. Aí você contava um, dois, três. Você não tinha noção de coisas quebradas. Você só tinha apenas noções de coisas inteiras e é na quantificação. E você não conseguia fazer certas operações, apenas contar. Então, por exemplo, você pode pegar até uma criança e fazer isso. Se ela tem três objetos e você soma mais dois objetos, ela não vai fazer 3 mais 2 e chegar à conclusão que é 5. Ela vai contar um, 2, 3, 4 e 5. Ela vai unir todos e contar novamente. Essa, então, é a ideia dos números naturais, são aqueles que inicialmente nós aprendemos. E como os números naturais são aqueles que a gente aprende inicialmente, nele não fazia parte o número zero. Tá bom? O número zero ele vai surgir como uma maneira de exemplificar coisas vazias. Então, por exemplo, vamos citar aqui a criação do número 502. Então, ou seja, a pessoa chegava a que escrevia esse número, ela tinha a seguinte noção, que eram duas unidades, zero dezenas e cinco centenas. Essa era a ideia. Então, ou seja, não havia dezenas, apenas cinco centenas e duas unidades. Era assim que era expresso a ideia de números, tá bom? Só que com o passar do tempo vai se criar logo depois o número zero. Então, ou seja, o zero não pertence aos naturais. Apesar disso, nas provas de concursos militares, nas provas militares, eles consideram sim o zero como um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Então, para fins dessa prova, nós vamos adotar sim o zero como conjunto, como pertencente ao conjunto dos números naturais. É uma discussão longa que não vale a pena. Apenas nível de conhecimento, tá bom? O que importa é você saber que vamos usar o zero como número, pertencente ao conjunto dos números naturais. E que pertence ao conjunto dos números naturais todos os números inteiros positivos. Isso já é até uma introdução da próxima aula. Então, são aqueles quando a gente aprende a quantificar. E quando a gente cria esse tipo de conjunto, junto dele criam-se também algumas operações dentro dele. A primeira é a associativa, tá bom? O que significa dizer que se eu tenho 3 mais 2 mais 1, eu posso também ter 1 mais 2 mais 3. Perdão, acabou que eu me antecipei aqui. Então, se eu tenho 3 mais 2 mais 1. Se eu fizer 3 mais 2 dá 5, mais um dá 6. Perfeito? Mas eu também poderia ter feito 2 mais um 3 e 3 mais 3 6. Repara uma coisa, a ordem como eu começo a soma não altera no resultado. Então eu poderia, novamente, 3 mais 2, 5 mais um 6, ou 2 mais um 3 mais 3 6. Essa capacidade de associar, eu chamo ela da primeira propriedade do conjunto dos numéricos, que é a associativa. Em seguida vem a comutativa, que acabou que sem querer antecipei ela. Ou seja, se eu tenho 3 mais 2 igual a 5, eu também posso escrever ele como 2 mais 3. Botei um sinal de mais aqui, igual. Então, ou seja, eu também posso trocar a ordem dos números, que também não vai alterar o meu resultado. Ou seja, eu posso estar fazendo uma comutação entre os números que também não altera. Isso também é uma propriedade presente dentro do nosso conjunto dos números numéricos, dos números naturais, me perdoe. Ainda dentro dela, temos a presença de elemento neutro na soma ou na adição, se assim você preferir. Ou seja, tem aquele que não soma nada, né? Ou como a gente vulgarmente chama de zero à esquerda, né? Pois é esse que não altera. Então, quando eu falo 5 mais zero, você já sabe que se trata de 5. Tudo bem? Essa é a ideia dos números naturais, que existe uma presença de um elemento neutro.
outra coisa, não vou fazer uma prova aqui para você, é desnecessário. Mas o elemento neutro, quando existe, ele é único, tá bom? Seja na multiplicação, seja na soma. Existem outras operações que eu não vou ter esse comentário. Mas o importante é você saber que elemento neutro, quando existe, ele é único. E não existe a possibilidade de não existir número neutro? Também vamos ver mais à frente, mas são particularidades muito bem pontuais mesmo, tá bom? Então, o que você precisa saber é, elemento neutro, ele é único, tá bom? Basicamente é isso. Existe também a associativa da multiplicação. Então, assim como eu peguei o exemplo da soma, ele também vai se aplicar na multiplicação. Então, se eu pegar 3 vezes 2, 6 vezes 1 dá igual a 6. Então, ou seja, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Mas se eu pegar 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, também dá na mesma coisa. Aquele vulgo ditar que você já conhece, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou como alguns brincam, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Que é uma brincadeira que a gente também faz. E exatamente essa é a explicação. Ou seja, dentro da multiplicação, ela também vira associativa, tá bom? Na sequência, eu tenho também a comutativa da multiplicação. Ou seja, assim como eu fiz 3 vezes 2, eu também posso fazer 2 vezes 3. Novamente, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou seja, eu troquei a ordem dos fatores e não está alterando o meu resultado. Ainda andando, eu também tenho a presença do elemento neutro na multiplicação, que vai ser o número 1. Então, ou seja, o 0 é o elemento neutro na soma e o 1 é o elemento neutro na minha multiplicação. Tudo bem? Então, como eu disse, eles são únicos. Então, ou seja, não há outro elemento neutro na multiplicação e não há outro elemento neutro na soma. Na soma eu só tenho 0 e na multiplicação eu só tenho o número 1. Prosseguindo ainda, eu tenho a distributiva da multiplicação relativa à adição. Ou seja, se eu tenho 3 vezes 2 mais 1, significa que eu tenho que distribuir ele entre a minha soma. Ou seja, eu pegaria 3 vezes 2, 6, mais 3, né, que é 3 vezes 1. E chegaria à conclusão que é 9. Se eu tivesse feito, eu faria 3, 2 mais 1, 3, e 3 vezes 3, 9. Chegando também ao mesmo resultado. E eu já abro, aproveitando esses parênteses aqui, para te chamar a atenção da boa ordenação. Então, ou seja, vamos pegar aqui que isso vira até muito meme na internet, né? Se eu tenho 3 vezes 2 mais 1, significa que existe uma ordem na hora que eu faço as operações matemáticas. Já vou adiantar um pouco a matéria. A primeira coisa que eu vou fazer é sempre os expoentes e a radiciação. E vamos ver mais à frente, tá bom? Na sequência, eu priorizo a multiplicação ou a divisão. E só depois a soma ou a subtração. E aí você pergunta assim, tá, Renan, e qual que vem primeiro, então, quando é multiplicação e divisão? O que tiver a sua mais à esquerda, você faz primeiro, tá bom? Mas quando eu tenho uma multiplicação e uma soma, como esse caso, primeiro eu resolvo obrigatoriamente a multiplicação. Então, fica 3 vezes 2, 6, mais 1 igual a 7. Então, o resultado dessa expressão aqui é 7. Que é diferente de 3 vezes 2 mais 1, como a gente acabou de ver, que dá 9. Ou seja, repare que tem uma sutil diferença que a gente coloca o parênteses se a gente quer obrigatoriamente que resolver a soma primeiro. Se eu quero que você resolva a multiplicação primeiro, repare que a presença dos parênteses ela é facultada. Tudo bem? Apenas um adiantamento de matéria. Vamos ver bastante isso à frente e eu vou repetir esse assunto com você, tá bom? E também a ausência de simetria, tá bom? Ou elemento oposto. Grave bem essa palavra, simetria ou oposto. Oposto não é inverso. E não existe número inverso nem número oposto no conjunto dos números naturais. Ou seja, se não existe um número oposto ao número 4, tá bom? Ou seja,
não existe dentro do conjunto dos números naturais um número, vamos pegar aqui um número qualquer, vou chamar de A. Você pode escolher qualquer número aqui, cuja soma com outro número resulte em zero. Não existe dentro do conjunto dos números naturais. Então, ou seja, a subtração não é uma operação dentro do conjunto dos números naturais. Então, ou seja, por que isso é relevante eu estar falando? Porque quando eu estiver fazendo a minha prova, eu preciso ter uma noção de que, se eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números naturais, eu só tenho dentro do conjunto dos naturais a soma e a multiplicação. Eu tenho a adição e a multiplicação. A soma é o resultado da adição, tá bom? E o produto é o resultado da multiplicação. Então, ou seja, dentro do conjunto dos números naturais, as únicas operações que eu tenho é a multiplicação e a adição. Tudo bem? E, claro, essas 8 propriedades aqui. Eu vou também estar repetindo repetindo essas outras propriedades em outros conjuntos com outras propriedades também. Tudo bem? Então, estou aqui terminando a apresentação, então, dos nossos números naturais, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Forte abraço!